até que o Mashiach seja gerado em nós, seja formado, seja forjado em nós, que é esse texto que está em Gálatas 4:19. Meus filhos amados, por quem de novo sofro as dores de parto, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser o Mashiach formado em vós. Até ser o Mashiach formado em vós. Paulo está escrevendo a igreja em Gálatas e ele chama aquela igreja de meus filhos amados. Bem? Veja aí o versículo anterior. Veja aí. Para tirar dúvida, por acaso, só um contexto imediato, já que a gente não dá para ir um contexto mais longe. Mas no versículo 18, Paulo diz, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser o Mashiach formado em vós. Então, Paulo está falando com a igreja e está dizendo que existe uma paternidade, aquilo que ele trouxe, aquilo que ele recebeu de revelação, ele participou, ele gerou na igreja através de oração, de lágrimas, ele fala sobre isso nas suas cartas, amém? E através do ensino da palavra e do discipulado. Então, essa palavra que eu estou sofrendo de novo as dores de parto é porque a igreja de Gálatas, da Galácia, ela havia se distanciado de um ponto fundamental. Então Paulo agora estava sofrendo de novo, orando novamente, para que aqueles irmãos voltassem ao ponto central da fé e da salvação do Mashiach. Mas não é o tema nosso falar sobre a igreja da Galácia. Entretanto, quero aqui dizer, por que é que Paulo não diz aqui que está sofrendo de novo as dores de parto até que Ialcha seja formado na igreja? Por que ele não usa o nome próprio do filho aqui? Porque ele está falando aqui do significado. O que é que significa a palavra Mashiach? O rei soberano. O rei ungido. Que nas traduções da Bíblia colocaram aí a expressão Cristo. Que é uma outra palavra que tem uma outra etimologia, uma outra raiz e também um significado, mas é usada. Não estou aqui para condenar propriamente. Mas quero dizer a vocês que Paulo estava falando ali acerca do título Mashiach. Ele estava falando sobre que é necessário que o Mashiach reinasse. E esse reinado do Mashiach fosse formado dentro de cada um. Não fosse uma coisa exterior, uma coisa de fora para dentro, mas uma coisa de dentro para fora. Que o Mashiach fosse formado em cada um. Amém? Aleluia. E esse princípio, até que o Mashiach seja formado em nós, é um tema da nossa série de mensagens. Eu e vocês, nós somos uma canção. A sua vida é uma canção harmoniosa, uma canção linda. É uma música que agrada ao Pai. Amém? E a sua vida, ela deve cantar para o mundo a redenção. A redenção. Se a sua vida está cantando outras expressões, outras musicalidades, ela está fora do propósito para o qual você foi criado. Mas é interessante que para os salvos, ainda que em um momento uma nota pareça distonante, uma harmonia pareça ser uma harmonia do mundo, por causa do descaminhos e da fragilidade do homem, do ser humano, mas se você é realmente um salvo, uma salva, a composição final dessa orquestra, dessa linda canção, vai declarar que a tua existência, a tua história, a tua vida é canção da redenção. Aleluia. Amém? E a glória dessa canção pertence a quem? Não é a Marcos Cefas, não é a nenhum de nós individualmente, é ao Mashiach, Yahshua. Ele é o nosso Redentor. E a nossa vida se torna para o mundo e para quantos nos conhecerem e para a eternidade, a nossa vida se torna canção da redenção. Que cada vez mais essa canção que é você, da redenção, ela seja mais tocada, mais bela, mais visível, mais singular, mais poderosa em expressar a redenção do teu Salvador. Aleluia. Amém. Então, o tema das séries, na verdade, falando dessa identidade nossa, minha e de vocês, falando desse propósito até o Mashiach ser formado, forjado em nós, o tema maior é canção da redenção. Em duas palavras, vamos dizer,
Canção da redenção. É o que a gente vai vivenciar nesse mês de maio. Canção da redenção. Amados, a conversão, quando você aceitou o Evangelho, sendo verdadeira, ali não foi o fim. Ali foi um recomeço de uma história que já estava em andamento. Mas ela estava em um processo de avanço. E quando você se converteu de verdade, não foi uma adesão religiosa, não foi por causa de uma denominação A ou B ou C, mas foi um propósito dos céus em tua vida. Naquele dia, na tua conversão, ali houve um recomeço. Aleluia. E o propósito do reino dos céus, o propósito do Salvador, não é a conversão como se ela fosse um fim. Na verdade, a igreja, muitas vezes, por ter uma visão curta, ela enxerga a conversão como fim. Então você vê aí denominações que elas se aplicam muito numa evangelização e em conquistar seguidores, conquistar prosélitos. Um dia, Yahshua falou para os fariseus e escribas: ai de vós, escribas, ai de vós, fariseus, porque vocês percorrem o mundo inteiro atrás de um prosélito, de alguém que vá aderir à história. Vocês evangelizam nesse sentido, né? De ir atrás do mundo inteiro. Mas quando conseguem alguém, vocês colocam essa pessoa 2 vezes mais longe do céu e 2 vezes mais próxima do inferno. Então, lamentavelmente, muitas denominações têm conquistado pessoas e têm prometido a essas pessoas salvação, vida eterna. Mas existe, gente, uma questão fundamental, uma questão que a gente precisa ter clareza, que eu desejo que cada um aqui tenha muita clareza sobre isso. Se eu não conheço a mensagem do Evangelho, se eu não tenho convicção da minha salvação, da conversão, o que é realmente a conversão, como realmente, à luz da Escritura, do fundamento dos apóstolos, porque lá em Efésios o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja ela é edificada, ela é construída como, gente? No ensino, na doutrina dos apóstolos. Então, se eu não tenho convicção disso, e eu evangelizo, eu vou atrás de muita gente, eu estou correndo um risco muito sério de conseguir adesão de pessoas para uma religiosidade espúria, contrária. E eu vou anunciar uma mensagem que eu posso até chamar de evangelho. Eu acho que eu estou anunciando o evangelho, mas se eu não tenho propriedade do evangelho, eu posso estar anunciando alguma coisa que não é o evangelho. Então existem muitas coisas que as pessoas têm pregado aí mundo afora para gerar adesão, para levar gente para dentro de prédio, para fazer um clube religioso de carteirinha de fanáticos religiosos, de pessoas que são capazes de até matar e morrer por causa da sua religião, da sua placa denominacional, mas não tem o amor real pelo Machia, não tem realmente maturidade de vida transformada. Não desejam transformação. Estão simplesmente acomodados à superficialidade. E olhe, se na superficialidade se encontram, ou se muito distantes, como Yahshua falou, 2 vezes mais longe do céu, 2 vezes mais próximos do inferno. Então nós precisamos ter propriedade e sermos e vivermos a canção da redenção. Para a gente não estar incorrendo no risco de ir atrás de pessoas pensando que isso é evangelizar e levar o evangelho. Evangelizar é um conjunto de ações em que tem todas elas fundamentadas na mensagem, bem estruturadas na mensagem do evangelho. E a gente começa então com conceitos bem básicos. A palavra evangelho, euangelion, junção de 2 termos. O termo eu, não estou falando aqui em grego, viu? O grego koine, eu e angelion. Angelion é mensagem. E o prefixo eu, quando junta eu e angelion, forma boa mensagem. E a boa mensagem ela é uma só. É aquela mesma que os anjos anunciaram aos pastores na cidadezinha de Belém, lá no território atual de Israel, da nação de Israel. O que foi que os pastores ouviram dos anjos anunciarem a eles? Eis aqui vos trago a boa nova de grande alegria que será para todos os povos. Quando os anjos disseram assim, a boa nova, se eles estivessem falando em grego, koine, eles teriam a palavra euangélio. A gente está trazendo o euangélio, a boa mensagem, a boa notícia. Só que eles não falaram em grego, viu gente? Eles falaram em hebraico. Aleluia. E ali eles falaram sim, a boa mensagem. Mas qual é a boa? Não é mais uma mensagem, mas qual é a mensagem? A boa mensagem. Eles disseram, os anjos disseram, é que hoje, na cidade de Davi, nasceu para vos nasceu o Salvador, que é o Machia Yahshua. Aleluia. Então, evangelho é quando a pessoa entende que o Salvador, que o meu Salvador, que o único Salvador nasceu. E que eu preciso, portanto, de salvação. Então veja que a mensagem do Evangelho mostra ao homem que ele está perdido nos seus pecados, que não há outra alternativa de salvação, não há outros meios. As obras de caridade, por melhores que sejam, elas não pagam nenhum dos pecados do homem. Estão comigo?
que há uma condenação eterna, sim. Quem mais falou sobre essa condenação eterna foi Yahshua, o Mashiach, o mestre dos mestres, o rei dos reis. Quem mais ensinou sobre o inferno, sobre a ira, sobre a justiça vindoura. Então, amados, isso é parte da mensagem do Evangelho. Agora, eu estou falando aqui inicialmente e resumidamente, viu? O Evangelho é rico ao mesmo tempo que ele é simples. Mas eu preciso ter um cuidado de que alguém não deposite a sua confiança ou em si mesmo, ou em algum ídolo, ou mesmo até em algum líder, ou mesmo até no movimento religioso, porque existem muitas práticas, muita agenda, muito ativismo, que as pessoas acabam absorvendo como isso ser igreja e está salvo por fazer isso, aquilo, outro. E perdem a clareza do fundamental. E o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Gálatas, me admira, me causa espanto, admiração. Ele usa uma palavra fortíssima, não foi nem forte, foi fortíssima, para dizer, olha, eu estou realmente abismado, estou impactado, porque tão depressa vocês estão passando do evangelho para outro evangelho. Na verdade não existe outro, mas alguns vos têm perturbado, alguns vos têm contaminado com outras mensagens. E nós precisamos, amados, estarmos voltando à verdade da palavra. Então Paulo vai dizer, vocês são meus filhos, e eu estou sofrendo as dores de parto até que o Mashiach seja gerado, seja formado dentro de vocês. Ele fala realmente, a linguagem que ele traz aqui é como uma mulher que está grávida e ela está gerando de si mesma os seus nutrientes, a sua própria vida, o seu próprio sangue, e está alimentando o seu filho que está sendo gerado dentro de si. Então Paulo estava dizendo exatamente isso. Eu estou dando a minha vida, as minhas forças. Eu estou realmente clamando, gastando, me empenhando. Eu estou sofrendo as dores de parto. E eu vou continuar sofrendo essas dores até que o Mashiach seja formado. Até que vocês estejam plenamente... E aí, assim como o bebezinho, né, surge ali o embrião, que se torna um feto, né, o feto, o ovo, o óvulo fecundado se torna um ovo, o zigoto, o embrião, começa a ver as divisões celulares, os tecidos, os órgãos altamente complexos. Não tem nada a ver com a evolução de Shanghai. Isso é tolice, é conto de fada. Isso é uma mentira de Satanás que enganou tolos e pessoas que são soberbas, que acham que sabem de alguma coisa. É uma loucura desvarada. Desvairada, obrigado. É uma loucura sem limites. Desvairada. Amém? Todo o teu corpo, cada órgão com a sua função. Altamente complexo. Interdependente, não existe um sem outro. A complexidade de um olho. Tem um médico japonês que ele dá o testemunho dele está aí. Ele é nosso contemporâneo, ele está vivo ainda. Que ele era um homem ateu, um japonês, um homem altamente conhecedor, com várias formações, e ele entregou a vida dele ao Salvador. Quando ele começou a ver a complexidade e o quanto é impossível uma evolução gerar algo tão complexo e tão perfeito e tão dependente de fatores e cofatores para que funcionasse tão perfeitamente. Então, gente amada, o apóstolo ele usa essa figura de uma criança que está sendo formada no ventre até que, se ela nascer de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, vai ter complicações. Porque apesar de os órgãos já estarem formados, ainda não estão maduros para o parto. E Paulo está dizendo que ele não quer que a igreja ela apenas esteja formada no sentido de que ela tenha as partes certas, os elementos certos, no lugar certo, mas ele fala aqui de maturidade. Essa palavra que é traduzida por formado, ela traz consigo intrínseca e inseparavelmente a ideia de maturidade para a vida. Aleluia. Que coisa tremenda. Isso não foi engenhosidade. Eu estava trocando com... Você está pedindo ajuda dos Aleluia, aleluia. Aleluia. Não foi a inteligência de Paulo que criou isso. Isso foi uma palavra inspirada. Revelação. Não é geniosidade humana. Invenção elaborada do homem. Isso é algo que só o céu pode gerar. E ele recebe essa palavra de revelação. Mas, e para nós hoje aqui, gente? Bem, hoje, de uma forma específica, nós estamos na primeira mensagem, nós estamos entendendo um chamado que vai além da conversão. E esse chamado vai além, tanto para trás como para frente. O nosso chamado
ele foi além, e ele vai além, e continua indo além da conversão, porque ele foi para trás. Desde quando você era pequenininha, talvez ainda no ventre da sua mãe, talvez alguma ferida foi feita ali na sua alma. Vocês sabem, hoje é sabido que uma criança, quando ela sofre uma rejeição no ventre da mãe, ela traz alguns traços dessa rejeição. Ou quando a mãe sofre violência, ou quando os pais passam por situações difíceis, ou um acidente, um trauma físico, mesmo que não haja uma ferida física, um trauma físico para a criança, mas isso é passado na linguagem emocional. O ser humano tem uma capacidade muito grande. Então o bebezinho lá no ventre da mãe, ele já vai sendo formado também emocionalmente. Mas sabe que os descaminhos, os problemas que aconteceram, os acidentes que você esteve vivenciando, antes contribuíram para o teu bem. Romanos 8, 28, nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Altíssimo, que foram chamados segundo a sua vontade. Aleluia. Então você foi chamado, e desde sempre esse chamado foi além da conversão. Amém? Amém. Gente, existe uma crise silenciosa na igreja. E isso dentro da igreja verdadeira e fora, mas até dentro. E fora eu nem quero nem entrar nesse mérito aí das denominações, mas vamos falar de vidas de pessoas realmente salvas. E essas pessoas, elas vivem essa crise de olhar para a conversão como um momento final e último, como se isso bastasse. Eu lembro de situações, eu permito a gente usar a história serve para quê? Para a gente ver os erros do passado e não repeti-los no futuro. Ela não serve para a gente se gloriar do passado, ela não serve não para a igreja, não, nem para a igreja ficar apontando erros do passado como se fosse superior, nós estamos sujeitos aos mesmos erros. Mas, no entanto, ela nos serve para também nos orientar. Por isso que a gente tem memória. Senão, todo dia a gente botar o dedo na tomada de novo para saber o que acontece, né? Então, a história serve para isso. E olhando lá para trás, eu lembro de muitas pessoas que lutavam muito, se empenhavam muito para levar alguém para um determinado evento da igreja. Não vou estar aqui mencionando o nome, tá certo? E depois que a pessoa, aquele amigo, aquele conhecido, sei lá o quê, aquele parceiro, aquele conhecido de copo, de bebida, de farra, de noitada, de sei lá o quê da vida, ia para o evento, a pessoa lavava a mão e em vez de continuar orando, jejuando, no próprio evento, às vezes a pessoa estava contando piadas indecorosas, dando gargalhada, antes prejudicando o andamento natural do evento, as palestras, as orações, e contribuindo para um ambiente totalmente avesso ao ambiente espiritual, onde vidas estão sendo geradas pelo Evangelho. E isso mostra que as pessoas estavam tão confiadas no evento em si mesmo e num movimento religioso de adesão de pessoas, e não tinha ainda a compreensão íntima, e eu acredito que não era falta de ensino, mas não havia a compreensão íntima ainda que é necessário sim um ambiente espiritual de oração. Porque a conversão verdadeira, ela é fruto de uma ação do Espírito Santo e não de um movimento religioso. Não do mero ensino ou exposição das Escrituras. E também, tanto é que depois disso, as pessoas às vezes saíam de um determinado evento e chamavam as pessoas para ir para um bar antes de ir para o templo, para o culto, onde estava havendo o culto. E houveram várias ocasiões onde pessoas levavam outras pessoas para conversas inconvenientes, para não falar de outras classificações de tipos de conversas que haviam, e algumas pessoas chegavam para mim dizer. E o que eu podia fazer, algumas vezes aconselhar, orientar, tentar tolir algumas pessoas de participar, mas era um evento descontrolado, todo mundo convidava quem quisesse ia, e o bispo era muito mais uma figura, mas não de uma legítima posição de autoridade espiritual. E, evidentemente, que não tem nada a ver com domínio, né? Não deveria, pelo menos, ter a ver com dominação, mas com honra. Então, há essa visão muito forte. A gente, às vezes, quer que alguém da nossa casa, da nossa família, se converta, aceite o Evangelho. E quando a pessoa aceita a mensagem do Evangelho, e é muito bom, a gente se alegra. Mas nós devemos compreender que ali não terminou. Que aquilo ali é uma pequena parte de algo ainda muito mais profundo e responsável. Nós somos responsáveis pelo carinho, pelo afeto que cultivamos. Uma questão de ética do reino. Amém? Nós não tratamos as pessoas como objetos descartáveis. Agora imagine isso no viver igreja. Então nós somos responsáveis, amados, uns pelos outros. Nós não somos descartáveis, nós não somos pessoas que se alguém tropeça e cai, a gente vai e abandona, que nenhum exército no mundo faz isso. Quando alguém, até às vezes por erro próprio, é atingido em combate e coloca em risco até toda, de repente, uma corporação ali em combate, ainda assim aquela pessoa, ela é buscada, é carregada nos ombros. Mas dizem as más línguas que a igreja é o único exército onde os soldados feridos são abandonados e deixados para trás. Então, é muito dessa mentalidade carnal, prosélita, denominacional, religiosa,
muito do evangelho é um pseudo-evangelho nos nossos dias, e é um movimento de igreja, é um movimento religioso. É um movimento de religiões, de concepções, de doutrinas de homens, de ensino de homens, que está longe da fidelidade e da palavra. E as pessoas não têm procurado conhecer a palavra, amar a verdade e viver a verdade e serem transformados. Então, aquilo que a gente fala, simbolicamente levantou a mão para aceitar o evangelho e receber o Salvador, para se tornar um frequentador dos cultos. Ali não é o fim, não é uma posição da gente se acomodar, já está salvo, vamos lavar as mãos. Agora a pessoa vai começar a ouvir a palavra, ela está agora engajada religiosamente nas ações, na agenda. Não, gente. Ele nos chamou para nós seguirmos os passos dele até quando? Até quando nós somos chamados para seguir os passos dele? Até que ele seja formado em nós. Até atingirmos a estatura do varão perfeito. Até atingirmos a plenitude do Mashiach e Yahshua. Aleluia. Amém. Então ele diz, façam discípulos. Ele não disse façam prosélitos, ele não disse façam seguidores da religião de vocês. Ele não disse façam aderentes, façam associados religiosos da fé. Ele disse façam discípulos. Discípulos. A palavra discípulo, ela também é uma palavra que é impossível de separar de comunhão. A palavra discipulado, ela traz consigo 5 outras palavras. Ela traz consigo a palavra querigma. Querigma é anúncio, é proclamação. Então lá em Marcos 16 está escrito, ide por todo mundo e querigma, pregai o evangelho a quem? A toda criatura, evidentemente falando a todos os homens e mulheres. Não havendo distinção de pessoas, de sexo, de condição financeira, social, condição étnica, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é rico, nada disso, a cor da pele, nada, prega a toda criatura. E a palavra ali é querigma. Então, discipulado, ele é inseparável do querigma, mas querigma não é o fim, não. Eu amo querigma, é parte da minha identidade. Eu amo tanto querigma, gente, que eu tenho planejado ultimamente colocar uma caixa de som aqui fora e colocar uma corneta lá em cima. Eu passei um tempo aí fazendo pesquisa, uns 15 dias para cá, aquelas cornetas antigas, lembra? Só que eu não posso botar para cima de uma casa, porque senão o povo vai achar ruim. Hoje em dia o povo é muito mimizento, né? Mas eu posso botar para cima para que o vento leve. E quem está mais longe ouça. E quando o vento leva é diferente. O som chega em outros bairros e as pessoas ficam curiosas. Não está vindo isso. É diferente. Eu tenho essa experiência. Então a gente andava com uma caixinha de som e um cabo para ligar naquelas bocas. Aquela boca que tinha em carro de circo antigamente. Aqueles bocão que chamava picape, chamava-se corneta. Tem vários nomes assim, né? Então a gente subia no poste, colocava lá em cima, apontado para cima. E ali a gente botava os cânticos, os hinos. A gente cantava. E depois a gente proclamava o evangelho. E proclamava como? Através de uma pregação? Sim, também. Uma pregação um pouco menor em relação ao tempo. Mas também alguém que ia ler um versículo estava também pregando. Alguém que ia fazer uma oração, ou chamar o irmão Carlos para nos dirigir em oração nesse momento. E Carlos ia lá na frente, pegava o microfone e dirigia uma oração. Tudo isso faz parte do querigma, do anúncio. A gente deve lançar a semente. A palavra diz, lança a tua semente. Você não sabe qual que vai germinar. Lance a semente. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia com fartura, com abundância, colherá. A gente tem que lançar a semente. Agora, discipulado, faça um discípulo. Então tem o querigma. Mas também existe a comunhão. Comunhão é chamado de koinonia. São palavras do grego koine, que estão lá as cópias dos manuscritos do Novo Testamento. Ok? Então, comunhão é realmente vida na vida em honra. É vida na vida num ambiente espiritual. Isso é o que a Escritura define de comunhão, gente. Não está definido lá no mundo, não. Na Escritura está definido isso. É você ter um ambiente e você participar e ser ativo e consciente em criar um ambiente onde as pessoas sintam-se confortáveis para partilhar a sua vida. E mais do que isso, partilharem os seus pecados. Então a gente vive uma geração dos supercrentes, né? Os líderes aí são supercrentes. Inclusive, eles são ensinados nas suas escolas e seminários a não demonstrar fraqueza. Se adoecer, esconda que está doente. Você pode observar isso na televisão, né? Esses líderes dessas religiões, dessas denominações aí, adoecem, mas parece que não adoece nunca. Um líder chegar e pedir perdão e dizer, meus irmãos, eu errei, me perdoe, eu sou fraco, essa parte minha me ajuda. Esse não é um tipo de liderança que é vista pelo mundo. Mas é a liderança que o nosso Pai requer que seja vivida na igreja. Ele requer.
Então veja que há uma diferença na liderança, no conceito de liderança do mundo, para o conceito de liderança que o Espírito do nosso Pai traz para nós. Amém? Nós somos líderes não porque somos perfeitos. Nós somos vaso de barra, trazendo de dentro de nós um tesouro, que é a presença do Mashiach. É a palavra viva em nós, a palavra revelada. E por isso, quando a gente ministra, a gente está ministrando o que é perfeito. Mas não que já o tenhamos alcançado. E Paulo diz isso muitas vezes. Não é assim? Então, amados, nós somos esse vaso de barro. Nós não queremos ser aqui uma denominação, e muito menos uma denominação dos supercrentes, dos perfeitos, dos que nunca falham, dos que nunca erram, não. Nós precisamos ser humanos, sermos capazes de perdoar, de amar, apesar dos defeitos, e honrarmos com sigilo a vida um do outro. Se um irmão meu chega para mim e me confidencia algo, ou compartilha algo na ambiência espiritual, no ambiente onde estamos ali como família espiritual, e eu não honro isso, eu estou quebrando essa unidade e estou, sem perceber muitas vezes, indo em contra algo que o Espírito Santo requer que nós construamos e não venhamos a destruir. Vocês conseguem entender isso? Amém? Amém. Então cada um de vocês, comigo, são responsáveis também em gerar comunhão, coinonia. Então a palavra discipulado, ela envolve querigma, ela envolve comunhão, ela envolve também didascalia. Didascalia é ensino. Então há necessidade de haver ensino. Faz parte do discipulado o ensino. E o ensino na Escritura não é, e pode até acontecer, mas em última instância, como uma muleta, como uma medicação que deve ser tomada por muito pouco tempo, só por uma necessidade extrema, mas que tem efeitos colaterais. É o ensino no estilo sala de aula que foi gerado no sistema criado depois da Revolução Industrial. Aquele sistema de cadeiras, várias cadeiras, uma do lado do outro, que quem está na frente fica de costas para quem está atrás. E lá na frente está o mestre. Ele é o detentor do ensino. Então, na Escritura, didascalia não é. Isso aí pode ser até usado eventualmente. Mas não existe uma classe, não deve existir uma classe de discipulado. Entende? O ensino precisa ser vida na vida. E ser conteúdo, sim, mas conteúdo prático. Conteúdo que é vivido. Aleluia. Amém. Didascalia. Então, já mencionei aqui as 4 palavrinhas. E a quinta, então a gente fala de o discipulado vem proclamação, comunhão, ensino e edificação, que é também chamada de santificação. Essas são as 4, perdão. Está dentro do discipulado, certo? Eu já estou contando com a palavra discipulado, que é matheteia. Então, o discipulado vou deixar ele de fora. Então, eu falei 4. Edificação. O que é edificação? Edificação é um desenvolvimento. Então, por exemplo, quem é construtor aqui? Nós temos o irmão aí, Severino Manuel, né? Quando você está edificando, você está construindo. Pode ser o alicerce, pode ser, você já está construindo a partir do alicerce. A partir do dia que a obra começou, você foi lá cavar os alicerces, já está construindo. Ou antes disso, às vezes, antes mesmo de começar a construir, é preciso destruir. Não é? Por exemplo, se a gente for fazer uma reforma, dependendo da reforma e da casa que a gente tem, a gente vai precisar destruir. Eu fiz uma reforma há um tempo atrás, na casa da gente lá. E foi preciso destruir paredes, destruir estruturas, destruir telhado, reconstrução, construir do zero, fazer um novo alicerce. Edificar é muito mais do que o ensino propriamente, porque edificar é levar o outro, dentro da visão do discipulado, a ser formado no Mashiach. Lembram o texto lá de Gálatas 4, 19, o que é que diz? Vamos dizer de cor, quem já decorou? Meus filhos amados, esse amados eu estou acrescentando, tá certo? Meus filhos amados, por quem, de novo, sofro as dores de parto até quando? Até que o Mashiach seja formado em vós. Então esse processo de formação, que o Mashiach está sendo formado, chama-se edificação. Mas a quinta palavra, que é inseparável do discipulado, formando um conjunto inseparável, é a palavra maturidade, perfeição, maturidade. Então a gente volta lá para o texto de Romanos. Quem lembra qual foi o texto que a gente leu? Também? Romanos, capítulo 8, foi isso? Ou não? Foi 8, aleluia. Qual foi o versículo? 29.
29, aleluia. Exatamente. Olha aí, Manuel está afiado, aleluia. Versículo 29, que diz aí: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto aqui é riquíssimo, maravilhoso, poderoso demais, né? Há uma sequência aqui, uma ordem de salvação, ordem salutis. Nós cremos, eu creio particularmente, né? Conheceu, e conheceu, depois ele predestinou, porque os conheceu, e predestinou para quê? É uma escala de um time de futebol. Eu vi um pregador famoso aí, um religioso dessas denominações aí, muito famoso, tem muito dinheiro, é um dos mais ricos do Brasil, ele falando que ali a predestinação é como uma escala de um time de futebol pelo técnico. O técnico escala o time, você vai ser ponta direita, você vai ser meia esquerda, você vai ser volante, você vai ficar na zaga, zaga esquerda, você vai ser goleiro. Então escala o time, e esse pregador dizia, não, no meio dos salvos, o Eterno, ele escala pessoas para isso, para aquilo, para aquilo outro. Mas aqui não está dizendo que é para essa escalação, não. Ele está dizendo aqui que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então, a predestinação, ela tem um objetivo. Ela foi estabelecida, houve uma predestinação, nós fomos predestinados para obtermos a conformidade do Filho, para termos a forma do Filho. Amém? Amém. Aleluia, está claro isso, gente? Para que ele seja o primogênito, o primeiro gerado. A palavra primogênito é primeiro, é principal. Okay? Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, isso aqui é poderoso demais. Sabe? E Yahshua, ele é cabeça de toda a criação. E Yahshua viveu para que toda a honra e glória seja tributada ao Pai. Ele nos ensinou a orar em o nome dele, mas orarmos ao Pai. E rendermos toda a honra, toda a glória ao Pai. Mas ele é o cabeça de todo o principado, de toda a criação. Por ele tudo existe. Sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo está declarado na Escritura. Eu estou citando as Escrituras Sagradas. Mas eu e você fomos predestinados para quê? Para sermos conforme ele. Para sermos irmãos, no sentido de termos o mesmo DNA espiritual, o mesmo poder espiritual, a mesma vida espiritual, a mesma visão da existência. Isso é grande demais. Agora eu queria que você observasse um pouco o seguinte: você é chamado, você foi chamado para ser conforme a imagem dele. E aqui é o objetivo inseparável do discipulado. Lá em Mateus 28 está descrito da seguinte maneira: vocês vão fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então não é um mero ensino, mas é um ensino que leva em um acompanhamento de vida na vida. Ah, isso é muito difícil. Não, isso não é muito difícil. Isso é impossível. Mas eu e você somos chamados para fazer uma tarefa impossível. Por isso não é na nossa força. Ah, mas ninguém quer isso hoje em dia. Não quer e nem vai querer. E o homem cada vez menos vai desejar isso. Mas essa é a tarefa que nos foi confiada. Ela só pode ser feita quando regada em oração. Jejum, oração e lágrimas. Você tem derramado lágrimas por quê? As tuas últimas lágrimas foram por quê? Por causa de uma discussão, de um desentendimento dentro de casa? Foi por causa da crise financeira? Você está preocupado com a aposentadoria, com amanhã? Tua última lágrima foi por quê? Não, eu já nem lembro. Eu nem choro. Nem lágrima eu tenho. Alguém pode dizer dessa maneira, né? Eu acho que era quando eu era criança que eu chorei. Mas não são dessas lágrimas que eu estou falando. Eu estou falando das lágrimas que nem você mesmo vê sair do teu olho, mas elas estão aí no teu coração. Essas últimas lágrimas foram por quê? Você tem derramado lágrimas por vidas? Tem sofrido de novo as dores de parto? Então, amados, essa é a igreja que nós temos sido. Mas nós precisamos nos despertar. Não se canse de eu estar aqui trazendo essa palavra, de estar orando com vocês e por vocês, chamando vocês para orar junto também, porque nós precisamos trilhar um caminho pela frente até que Yahshua seja gerado em nós e até que nós também estejamos vivendo essa maturidade da presença dele. Então, discipulado é proclamação, é ensino, é comunhão, é edificação e é maturidade. A plenitude da presença de Yahshua, do varão perfeito. Aleluia. Yahshua não disse, façam decisões. Ele disse, façam discípulos. Então, amados, quando a igreja celebra apenas a conversão de alguém, isso é um momento que deve ser celebrado, sim,
mas ela precisa entender que isso nunca foi o fim. Nós somos chamados a cultivar o carinho que semeamos. E imagine quando diz respeito à salvação. Amém? As decisões pelo Evangelho que alguém toma, sem ser acompanhada de um discipulado, porque a gente tem um risco, primeiro, de a gente não estar aprendendo direito como devemos aprender. Segundo, a gente tem um risco de estar ensinando algo que não é fiel. E terceiro, a gente tem um risco de que a pessoa a quem ensinamos não aprende o que precisa ser aprendido. E esses três riscos, o nosso rei, o mestre dos mestres, razão da nossa vida, ele nos ensinou que eles são minimizados ao extremo quando a igreja, em jejum e oração, pratica o discipulado. Amém? Então imagina alguém que entrou numa academia, pagou a matrícula, ela está lá registrada, ela tem livre acesso para entrar e sair, mas nunca vai para a academia. Então essa pessoa, ela tem o acesso, mas ela não está desfrutando daquilo que ela se propôs a viver. Algumas pessoas recebem o acesso da salvação, vão ter a salvação eterna, mas muitos vão ser salvos como pelo fogo, ou seja, vão sofrer dano. E não vivem aquilo que o Pai criou para que seja vivido. E as denominações e a igreja, inclusive no meio dos salvos, têm vivido em grande parte assim. Então, entrar no reino é de fato um milagre. Então a gente entra por milagre, é uma obra sobrenatural, e a gente cresce também. Entretanto, a frase ainda não terminou, entretanto, crescer é um processo. Entrar no reino é um milagre, crescer nele também, entretanto, crescer é um processo. Vamos dizer agora, entrar no reino é um milagre, crescer nele também, entretanto, crescer é um processo. E é um processo no qual nós somos chamados a cooperar, a participar, contribuir, desenvolver. A desenvolver. E isso mexe profundamente com a nossa identidade. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem. Conforme à imagem. Conformes à imagem. Identidade. Identidade. Qual a sua identidade mais forte? Tem pessoas que se definem por doença. Eu sou deixa eu ver aqui. Eu sou um cardíaco. Cardiopata, né? Eu sou um cardiopata. Eu sou um doença da mente. Eu sou um autista. Ou então pela profissão. Quem é você? Eu sou um dentista. Né? O que mais define? Uma filha amada. Aleluia. Nossa filha do rei. Aleluia. Então a nossa identidade é sermos conformes à imagem do nosso Deus. Somos filhos, somos filhas, e temos a mesma identidade do primogênito, do nosso irmão mais velho. E nós devemos avançar para isso, porque isso é a maior riqueza. Você vai conquistar qualquer riqueza que for necessária, se você tiver a maior riqueza. De sabedoria, de tudo. É uma dúvida do todo cristão. Começa, às vezes vem esfriamento. É assim. Começa, aí promete o esfriamento. Cada vez que a gente vai amadurecendo, esse esfriamento vai se tornando menos frio e também menos constante. E a gente vai, como se ele fosse ficando mais espaçado, e a gente vai avançando, né, para as coisas superiores. Entretanto, é uma luta porque nós somos cooperadores, mas é uma luta que a gente não vai enfrentar sozinho. Que Ele está conosco e é Ele quem nos garante e é Ele quem nos concede a vitória. Então a gente precisa ir a Ele. Né? O apóstolo fala de inclinação. Quando a gente se inclina para as coisas do mundo, as coisas da carne, a gente colhe corrupção e morte. Mas quando a gente se inclina para as coisas do Espírito, a gente colhe vida e paz. Então nessa luta, nós somos muito mais que vencedores. É real. É uma luta de fato. Mas nós, nele, somos mais que vencedores. Então, falando aí um pouco desse discipulado, ele não é uma transferência de conhecimento, não é um mero ensino, ele é uma transformação de identidade, é uma transformação na essência, onde a pessoa está sendo forjada. Há uma linguagem que os profetas usaram várias vezes, a linguagem da forja. Sabe que a prata, ela é purificada através do fogo. E o profeta, ele diz que, falando em nome de Al, depois eu vou pregar sobre isso hoje, que assim como o fogo purifica a prata, crisola o ouro, assim Ial também nos purifica. Então, o nosso Pai, Ele nos purifica. E qual o ponto certo é quando Ele está vendo a face dele em nós. Aleluia. Até que o Mashiach seja forjado, seja formado em nós. E é o fogo do Espírito. E nós participamos dessa obra também na vida uns dos outros. Nós precisamos viver em comunhão, coletivamente, gente, comunitariamente. Aleluia. Então, ensinar a guardar é uma prática, é uma vida na vida. Olha, eu, na minha infância, gostava muito de artes marciais, ainda gosto. Agora, um aprendiz de artes marciais, ele não é aquele que escuta o seu mestre, no sentido de ouvir só, mas é aquele que pratica o que o seu mestre orientou a fazer. E ele imita
e ele vai através dos erros e acertos. Faz parte do aprendizado, o erro e acerto. A gente não pode, gente, ser uma congregação de super crentes. Nem o líder erra, não. Nós somos falhos. É através justamente dos nossos erros e acertos que nós aprendemos a superá-los. Então, se eu sou proibido de errar, se eu não apresento, se eu não tenho ninguém para eu chegar e dizer assim, olha, eu preciso da tua oração nessa área da minha vida. Eu preciso que você me cobre, que você fique me ajudando, procurando saber como eu estou nessa área aqui, até que eu consiga superar. Orai uns pelos outros para serem curados. Orai uns pelos outros para serem curados. Os profetas Diz respeito a essa cura do ser, acima de tudo. Porque às vezes uma cura física é algo tão fugaz, tão passageiro, né? A gente aqui fica curado hoje, daqui a um tempo a gente tem gripe de novo, a gente tem outra doença, e a gente precisa novamente buscar cura. Mas as curas da alma, elas precisam ser tratadas porque elas interferem no nosso ser, no nosso espírito. Os profetas, eles viviam essa comunhão, gente. Eu tenho certeza absoluta, tenho profunda convicção hoje, que os profetas, eles viviam essa comunhão. E que depois, no começo da Idade Média, chamada Período das Trevas, houve um interesse de dominação, de que muitas verdades fossem ocultadas, para que se gerasse um ethos, um viver religioso, que não era aqueles que os apóstolos viviam tão profundamente. Então, você precisa praticar, treinar exaustivamente. Mas eu não me identifico com isso. Eu já ouvi muito essa frase no meio eclesiástico. As pessoas, não, eu me identifico com tal ministério, aquele eu não me identifico. Existem coisas que não dependem de nós nos identificarmos ou não. Por exemplo, o querigma, proclamação. É para quem sabe pregar. Quem sabe, a palavra querigma é traduzida algumas vezes por pregar. E pregar o evangelho. A palavra que está lá no original dos manuscritos é querigma. Proclamar. Essa ordem foi dada para todos. Quem crer, em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Em meu nome, aqueles que creem vão acompanhar isso. E a ordem foi dada, ide e pregai. Então, é para quem crê. Todos que creem devem pregar. Mas eu não me identifico. Mas você comece a pregar, você vai ter prazer também. E você não é pregar como Marcos Cefas prega, como fulano prega, como Caio Fábio prega, como sei lá quem prega. E quem é Marcos Cefas, né? No meio desses homens aí todinho, né? Não, eu gostaria de pregar como Silas Malafaia, né? Sei lá, como David Leonardo, né? David Leonardo, né? Sei lá, e por aí vai, né? A lista dos homens aí. Não. É pregar como ele chamou você a pregar. Estilo Ramos, estilo Manuel, estilo Carlos, estilo Maristela, estilo Janaína, estilo... É o seu estilo, que é único, é singular, assim como a sua identidade. E na unção que ele vai te preparar para isso. E pode ser poucas palavras ou muito, a gente não fica preocupado com o tempo, gente. De ser muito ou pouco. Porque tem pessoas, quando vai pregar alguma coisa, vai proclamar, ela fica preocupada com o tempo. Sabe por quê? Não, porque se eu não pregar meia hora, pelo menos, é como se eu não soubesse falar. Se eu for lá e falar só 3 minutos, não sei, eu só consigo falar 1 minuto. Então as pessoas ficam muito preocupadas com o tempo. Ficam muito preocupadas com o que os outros vão achar. Não, eu não vou me sair bem. Quando alguém fala, eu não vou me sair bem, é porque essa pessoa está preocupada com o que os outros vão achar. Você precisa se preocupar assim, não, eu vou receber uma palavra do meu pai e vou compartilhar com fidelidade. Então você vai sair bem. Pode ser 2, 3 palavrinhas só. Você vai sair bem. Os discípulos, Paulo e Pedro. Grande Sim. diferença. Sim. Paulo tinha um grande estudo, Paulo foi preparado, né? Sim. E Pedro era o quê? Um pescador. Se Sim. Pedro fosse se preocupar com Paulo pregando, né? Com aquelas palavras que Paulo tinha estudada, Pedro ia se intimidar, ia se preocupar e não ia. Ótimo exemplo. Palavra, exatamente, né? exatamente. Então ele, com a humildade dele, a simplicidade do pescador, né? Foi Sim. chamado para ser pescador de homens, Sim. a palavra, Pedro foi, do seu jeitinho, através do Espírito Santo, pregar a palavra, sem se preocupar com a pregação de Paulo, que tinha umas palavras muito além do que as dele. Sim. Mas isso é uma diferença que... E ainda teve outro que era mais eloquente do que Paulo, que foi Apolo. Apolo também, se Paulo fosse também se ter como referência, né, referendar, se comparar, ele não ia também parar o ministério dele, porque se levantou alguém que é mais eloquente. A Escritura diz que Apolo era uma pessoa assim, altamente eloquente. Era um grande pregador, um grande expositor da Escritura, né? Então, essas coisas são coisas exteriores. Mas a gente tem um poder único nosso. Existem pessoas que somente por você serão tocadas, serão alcançadas. Então nós precisamos sim, gente, nos levantar de fato e em verdade. E o nosso propósito é esse, é irmos a fundo até que o Mashiach seja gerado. Então, o discipulado verdadeiro, ele dói, ele incomoda porque ele confronta o eu, principalmente do presente século, né, dos homens. Ele quebra a nossa própria vontade, mas ele nos alinha com o reino. Então, para você ver que realmente é uma estrutura que não foi criada por homens, visando
alcançar homens humanamente, com os recursos terrenos, mas realmente é a estrutura do céu, que ela só pode ser ativada com a ação do Espírito Santo. E era isso que eu queria que vocês tivessem bastante clareza. Imagine agora novamente a criança no ventre, quando ela é formada, e através das dores da mãe é que ela vem à luz. Ah, mas hoje em dia tem cesariana. Vai doer também, viu? Quem não teve neném ainda, só aqui, poucas pessoas, né? Mas dói também. O pós-cirúrgico, que é uma cirurgia, né? A pessoa vai sentir dor, vai ter que andar no dia seguinte, depois da cesariana, e vai andar sentindo dores. A anestesia, ela tem efeitos colaterais, ela tem contraindicações, né? Tem pessoas que têm uma dor de cabeça muito forte depois, são consequências, né? E as dores de parto, elas antecedem o parto. Então, não tive cesárea, só que as dores de parto foi antes, né? Então, evidentemente, algumas mulheres sentem mais do que outras. Isso varia de organismo para organismo, é claro. Mas, quando o apóstolo Paulo ele compara aqui as dores de parto, ele estava mostrando isso como exemplo para mim e você. Nós precisamos aprender também a gerar vidas, sabendo que, ao gerar, antes de trazê-las à luz, haverá as dores de parto. Amém? O caráter do Mashiach é formado através desse processo em nós e com processos. Alguns dolorosos, outros menos. O próprio crescimento ele dói, né? Hoje foi comprovado isso pela ciência, que as pessoas que estão em fase de crescimento, até um crescimento anatômico, biológico, também provoca determinadas dores que antes não era conhecida e por isso atribuía-se a alguma enfermidade, alguma coisa. Às vezes são simplesmente dores do crescimento que a pessoa está tendo e não sabe que está tendo, né? Então, o crescimento ele dói. O objetivo final não é você ser um bom crente, não é você ter uma aparência de piedade, de religiosidade, de ser um frequentador de prédio religioso denominacional, de uma grande denominação com representatividade humana, mas o objetivo final é você se tornar uma expressão viva de Yahshua na Terra.